esse é o episódio 02 do canal In Company. No primeiro episódio, a gente contou um pouco da história de Arnaldo Lázaro, como ele entrou, no mundo empresarial, e agora a gente vai contar um pouco para vocês como foi essa transição para a advocacia. Arnaldo, você falou, sobre as dores, do mundo empresarial que você viu dentro da sua família. Inclusive, você falou algo que me chocou bastante. Você disse: Mara, eu vi, o meu pai infartar. Algo que mexeu muito, não é um trauma que você ficou, mas ao mesmo tempo fez com que você tomasse a decisão em ir para a advocacia, E dentro desse mundo da advocacia, você acabou indo para a advocacia empresarial? Isso. Essa transição foi por perceber como é difícil ser empresário no Brasil. Então eu olhava aquela cena, eu via aquele universo e falava para mim: olha, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero sofrer o que meu pai está sofrendo, e tão jovem também já estou sofrendo junto com ele. Então, como eu lidava muito com os advogados da empresa, e a gente teve uma ação emblemática, que nós fomos representantes da empresa Xerox no Brasil, lá no Rio Grande do Norte. E era um contrato muito interessante, onde meu pai investiu muito para ser representante dessa marca. Ele já tinha trabalhado 18 anos na empresa. E de uma hora para outra, a Xerox resolveu encerrar esse contrato de distribuição de representação. E aí nós enfrentamos uma batalha jurídica contra essa empresa, e esse processo durou 20 anos. E eu acompanhei esse processo durante 20 anos. Então imagina um pequeno empresário lutando com uma multinacional da força que era a Xerox. Você já tinha feito direito ou não ainda? Não, eu era um jovem, comecei a ver esse processo, eu vi a primeira petição inicial desse processo e acompanhei durante 20 anos. Então, esse processo, quando começou, eu tinha meus 14, 15 anos. E aí eu fui fazer administração, me formei em administração, fiz vários cursos na área do empreendedorismo e gestão, só que diante de tanta dificuldade, eu disse: não quero mais ser empresário, não vou ser empresário, vou fazer direito. Eu lidava muito com os advogados. E aí eu falei para meu pai no começo da faculdade, eu disse: olha, eu vou terminar a faculdade e vou ganhar essa ação para você, porque eu vou ser advogado e vou ganhar essa ação. Aí a gente brincando, ele disse: olha, já estamos aí com 15 anos de ação, eu não queria esperar mais 5 não, mas se tiver que esperar, você vai vencer esse processo para a gente. Venceu? Graças a Deus não foi preciso esperar tanto tempo. Tá. E aí fizemos um acordo com a empresa, mas foi uma experiência, foi o meu primeiro processo jurídico como parte e como assistente de advogado, porque eu já era estudante e eu ficava sendo um apoio, um assistente, um estagiário do advogado titular da causa. E ali eu aprendi sobre o direito empresarial, essa briga de grandes marcas, de duas empresas litigando por uma representação. E isso me mostrou: esse é o meu caminho. Então foi aí que eu despertei para ir para o direito empresarial. Direito empresarial, que a gente vê, hoje, muitas empresas precisam, desse suporte. Como é que você avalia, Arnaldo, o mercado empresarial no nosso país? A gente viu agora, por exemplo, a aprovação da reforma tributária, Então, será que isso vai ser negativo para os empresários no nosso país? Mara, a reforma tributária, ela é... Lembrando, Arnaldo, que isso são apenas insights, que vai ser depois algo que a gente vai trabalhar mais em outros programas, em outros podcasts, mas eu estou querendo entender direitinho a linha de raciocínio do nosso especialista. O mundo empresarial é muito complexo, E a gente está vendo o Brasil discutir agora a reforma tributária, foi aprovada, mas ela é um pequeno detalhe de um todo, Especificamente sobre a reforma tributária, os especialistas, eles já têm muito claro que a carga tributária irá aumentar, para o segmento industrial, vai ter uma diminuição dessa carga tributária, mas em compensação, para a área de prestação de serviço, a carga tributária vai aumentar. Então, no final das contas, só o tempo dirá qual é o resultado prático disso aí. Mas você acompanha muito bem as notícias, o jornalismo, a gente vai percebendo que os grandes investidores, aquelas pessoas que leem mercado, eles estão cautelosos, eles não estão otimistas com o resultado da reforma tributária. É preciso aguardar. A reforma tributária ela vai vir cadenciada, ao longo de um tempo para ser implementada.
Mas o mundo empresarial é muito complexo no Brasil, Mara. A gente enfrenta muitas adversidades e muita instabilidade. Falando um pouco do direito, que é a minha área, uma das grandes dificuldades é você encontrar segurança jurídica, né? Você começa uma operação de uma empresa e você não sabe quais são as regras que irão mudar no outro dia. Você faz uma leitura do ambiente empresarial que você está entrando, mas as regras podem mudar amanhã. Não tem uma previsão. Então, trabalhar dessa forma é muito angustiante para o empresário brasileiro. Aí, ao lado disso, você tem instabilidade política, né? Você tem oscilação de câmbio, a nossa moeda é desvalorizada, e tem os assuntos regionais de cada empresa, né? A relação ali com a prefeitura, onde sua empresa está instalada, com o Estado, as fiscalizações, o ambiente empresarial com foco trabalhista. Por mais que tenha havido uma reforma trabalhista, mas não trouxe uma mudança de cultura. A cultura permanece do litígio, mas não é tanto hostil como antigamente. Então, assim, ser empresário no Brasil, eu falo que é uma profissão de alto risco, sabe? Você tem que ter realmente vocação e não é para todo mundo. Então, empreender hoje no Brasil é difícil. É muito difícil. Graças a Deus, o brasileiro é muito esforçado, é um povo resiliente, um povo corajoso, porque quando a gente fala de montar uma empresa, você está falando de capital financeiro e o seu tempo, né, dedicado. Arnaldo, e principalmente, né, a gente viu esse período complicado que a gente viveu, esse período da pandemia, e muitas pessoas, né, que trabalhavam inclusive em CLT, elas quiseram criar suas próprias empresas, e a gente fala muito aqui desses micro e pequenos empreendedores, né? Então você sair do zero, você sair da base ali é bem difícil diante de todas essas instabilidades que você acabou de citar. É muito difícil. A gente vê esse movimento. Mas não é impossível. Não, não, não. Mas a gente viu esse movimento. Aí esse movimento, ele tem dois cenários. Tem um movimento natural de quem tem a vontade de ser empreendedora ou empreendedor, mas tem também aquele momento de desespero, onde você já não consegue mais arcar com todas as suas responsabilidades com aquele emprego que você tem, com a seu cargo de CLT, né? Sua função na CLT, e você quer empreender. Só que a gente tem que falar a verdade. Empreender, ser empresário no Brasil não é para todo mundo. Você, às vezes, coloca em risco um patrimônio que você tem e que pode não dar certo. E o que se tem que ter para empreender no Brasil? Eu acredito que não depende só da gente, né? Da força, da coragem, da resiliência, não depende só do trabalho, depende também de toda uma conjuntura nacional e internacional, que aí mexe também com política. Política é um tema extremamente sensível, né? Não só no Brasil, mas como no mundo todo. A minha leitura, de uma forma muito objetiva, é que o mundo está polarizado, né? E essa polarização, eu olho pelo lado bom, porque você está conseguindo agora identificar quais são os lados, né? O brasileiro está mais inteligente, estudou mais sobre política, né? E quando você se aprofunda no tema, você começa a discutir mais sobre o tema, né? E o Brasil, ele está polarizado. Não existe espaço, por mais que queiram falar de uma terceira via, isso não existe no mundo e nem vai existir no Brasil. Então, eu acho que agora cada um tem que escolher o seu lado, e a ideia não é que um lado tem que anular o outro lado, né? As pessoas têm que saber conviver oposição e situação, porém, que prevaleça o lado que tem melhores princípios, melhores valores, que trabalhe pelo país, que trabalhe pelas empresas, e o empresário, ele é pragmático. A gente pode discutir aqui a opinião de Arnaldo, pessoa física, e de Mara, pessoa física, mas se a gente se colocar na posição de empresário, aí o que vai prevalecer é o pragmatismo. Eu tenho que pagar a folha de pagamento dos meus funcionários, eu tenho que comprar uma fábrica, eu tenho que investir em maquinário. Então, eu olho para a política de uma forma mais objetiva. Quando você é pessoa física, você olha com mais sentimento político, né? Então, a gente tem que fazer essa diferenciação e
com o tempo a gente conversa bastante sobre isso. Com certeza, Arnaldo, a gente vai falar um pouco mais, né, sobre a política no ambiente corporativo, então, no próximo episódio.